Vou apresentar agora o meu entrevistado desta noite. Pela segunda vez em 2022, eu recebo com muito prazer o terapeuta naturopata Ramon de Assis. Nós convidamos e ele prontamente aceitou. Ramon de Assis, muito boa noite, prazer receber aqui mais uma vez nesse bate-papo informativo para o público que nos acompanha ao vivo aqui pela TV Candidez. Boa noite, Samuel do Vale, boa noite a todos que acompanham o programa Amostra Grátis. É um prazer, uma honra, né? E fico muito agradecido pelo convite. Olha só, o nosso tema já está na tela, plantas medicinais, seu uso popular e cultural e como utilizar com segurança. Como primeira pergunta, nosso WhatsApp está na tela, eu quero aproveitar e vou reforçar aqui, o Túlio já colocou, que é o 99932-6228, você pode participar conosco. Tenho certeza que o terapeuta naturopata Ramon de Assis vai ter muito prazer em tirar a sua dúvida e em dar essa direção para você que acompanha o programa de hoje. O Ramon, sim. Plantas medicinais e fitoterapia são a mesma coisa? Praticamente, né? A fito do latim é planta, né? Terapia, tratamento. Então, é o tratamento feito com plantas medicinais. Então, assim, a gente sabe que as plantas medicinais recebem esse nome, mas elas são utilizadas, como você já adiantou aí sobre o tema, de maneira cultural, né? Nós temos, por exemplo, na Inglaterra, o chá da 5, né, que é assim mundialmente conhecido, e as próprias culturas brasileiras, né, indígenas, portuguesas, né, enfim, todas as nossas heranças, africanas sobretudo, utilizam aí das plantas, né, utilizavam mais antigamente das plantas medicinais como meio aí de bebidas, né, nos nossos cafés, né, nos cafés da manhã, que é assim chamado, né, café da tarde. Muitas dessas culturas utilizavam dos chás, muito antes aí do uso do café, né, da tradição do café. Então, existe esse uso cultural das plantas que não tem a pretensão de fazer algum tratamento, né? Mas já era conhecido, né, muitas dessas plantas. Por exemplo, a pessoa estava empachada, estava ali com uma digestão difícil, eles sabiam qual erva poderia tomar para diminuir aquele problema, né? E assim tem culturas, né? A Índia, por exemplo, a China, são milênios aí utilizando de plantas medicinais como uma proposta ali medicinal. Mas tem essa proposta, que é o uso dela, né, sem a pretensão de tratamento, e existe o estudo da fitoterapia, que aí sim é utilizar conscientemente as plantas medicinais para tratamentos, né, com essa intenção, com essa proposta. E aí fica realmente algo para a gente analisar, né, a diferença desses dois pontos, para que a gente possa analisar e a gente vai poder falar sobre isso ao longo do programa. E nesse primeiro bloco ainda, como é que você vê, como é que a ciência enxerga hoje a fitoterapia pelo mundo? Já enxerga com um olhar mais diferente de algumas décadas atrás, por exemplo? Sem dúvida, né? E isso nos encanta, né? Para quem trabalha com o mundo naturalista, né? Quem trabalha com a fitoterapia, né? Eu tenho a fitoterapia dentro da minha formação e é encantador, né? Saber que a ciência hoje está trabalhando exatamente em prol, né? Dessa redescoberta, né? Das plantas medicinais como forma de tratamento. Então, o mundo está muito atento. Até, às vezes, a gente lamenta um pouco, porque o Brasil, né? Que tem a maior biodiversidade do mundo, uma floresta amazônica inteira, né? Ali à nossa disposição para estudo, né? E também para a nossa manutenção da floresta. Mas, infelizmente, às vezes a gente perde aí as nossas queridas plantas, né, da Amazônia para as queimadas, a gente perde aí as plantas, né, para os desmatamentos e também para outros países que acabam patenteando algumas das nossas plantas. Isso é lamentável porque é uma riqueza, sobretudo medicinal, que poderia ser muito bem explorada por nós mesmos, né? Até para a gente ter essa questão mesmo da sobrevivência das espécies, porque da forma que está a gente acaba perdendo muita coisa. E sim, cada dia se descobre coisa incrível acerca das plantas e o quanto elas têm beneficiado a medicina mundial. Muito bem, quero fazer aqui uma observação aqui ao Túlio, nosso diretor. Estou recebendo aqui algumas mensagens que o nosso microfone está um pouco baixo, não sei se está chegando com clareza, Túlio. Depois você nos orienta se a gente chama logo de cara agora o primeiro e breve intervalo para que a gente possa ver essa situação aí do microfone que pode estar um pouco baixo. Agradeço aí os telespectadores. O Túlio está dizendo aqui que está tudo ok. Ok, Túlio? Você pode continuar participando conosco, hein? Enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. O Ramon, sim, vou te fazer aqui uma pergunta que pode ser um pouco polêmica. As plantas medicinais, quando usadas corretamente, apresentam
diversas vantagens comparativas até alguns medicamentos convencionais? Podemos dizer isso, na sua opinião? Sim, podemos dizer isso, né? É realmente um tanto delicado quando nós temos uma medicina, né, sobretudo falando do Brasil, que é onde a gente conhece mais, uma medicina que ainda desconhece as plantas medicinais, né? Estuda-se muito pouco das plantas, né? E as plantas já podem nos oferecer resultados maravilhosos, né? É diferente dos fármacos sintéticos? Sem dúvida que é diferente, e ainda bem que é, porque sendo diferente, ela pode promover alguns equilíbrios maravilhosos. Tem plantas, por exemplo, a maioria delas, utilizadas de uma maneira científica e consciente, a gente sabe, por exemplo, que elas reequilibram o nosso organismo. Elas não só controlam a doença, como fazem os fármacos sintéticos. Por exemplo, se uma pessoa é diabética, né, tem aí o índice glicêmico alterado, o fármaco vai ali controlar ali o índice glicêmico da pessoa. As plantas têm a capacidade, algumas delas, de reequilibrar aquele organismo, né? A pessoa vai tratando, vai utilizando de plantas e, claro, de uma maneira consciente, porque a gente também se preocupa um pouco, Samuel, porque a gente tem visto assim, um boom, né, das plantas medicinais pelo mundo afora, e no Brasil não seria diferente, e um uso até indiscriminado, né? Pessoas não qualificadas indicando para tratamentos, o que é diferente de eu indicar um chazinho de melissa para melhorar a qualidade do meu sono, de uma pessoa que quer tratar a insônia com o mesmo chá ou outras plantas. Então tem aí uma responsabilidade que cabe ao especialista em plantas estar indicando, estar fazendo revezamento, né? Porque não é porque é natural que não venha a fazer mal, né? Se não tiver ali um uso consciente, pode fazer mal. Mas hoje, mundo afora, nós temos sim a proposta terapêutica de melhorarmos nossos organismos, equilibrarmos eles a partir das plantas medicinais, a ponto de que aos poucos, né, a pessoa possa ir deixando, claro que orientada pelo profissional médico que faz o acompanhamento da pessoa, para ela ir deixando vagarosamente muitos dos químicos que ela possa utilizar. Para a gente encerrar esse nosso primeiro bloco, você pode citar aí algumas das plantas medicinais e que trazem aí um grande sucesso, um grande alívio para muita gente? Ah, isso me faz muito gosto falar sobre isso, né? Por exemplo, nós temos o exemplo da espinheira santa, né? Assim é o nome o nome popular dessa planta, cujo nome científico é Maitenus ilicifolia. É uma planta que tem uma característica muito importante no equilíbrio gástrico, né? Muitas pessoas que sofrem de gastrites, duodenites, esofagites, né? Hérnia de hiato, refluxo gástrico, com o uso consciente, né? Não é qualquer chá, né? Ah, vou tomar o chá agora de manhã. A pessoa precisa ser orientada, até porque ela começa tomando uma incidência maior e não precisa ser chá, né? Hoje nós temos essa vantagem, nós indicamos aí para as pessoas tratamento por tinturas, né? Que é o nome técnico da planta em gotas, ou mesmo ela em cápsula, né? Para facilitar aí e dar mais praticidade para a vida das pessoas. Ela pode reduzir, por exemplo, o uso de medicamentos que tem a propriedade de analgesia gástrica, né? Pode ser, mas, repito, sempre orientado, né? Não dá para, então eu vou começar a tomar espinheira santa para diminuir as minhas dores estomacais. A pergunta é, qual a dosagem você precisa tomar, né? Quantas vezes ao dia? Essa resposta só um especialista vai poder dar. Olha só, no próximo bloco nós vamos abordar um tema importantíssimo dentro dessa questão das plantas medicinais. Afinal de contas, o que a fitoterapia consegue tratar? No próximo bloco, é o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa desta terça-feira, dia 5 de abril. Daqui a pouco a gente volta. De volta com o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, eu estou recebendo pela segunda vez em 2022 o terapeuta naturopata Ramon de Assis. Ramon, a gente já contou um pouco da sua história, né, da sua caminhada com depoimentos. Sim. E você está numa sessão nas redes sociais muito grande, né? No YouTube, principalmente, Instagram, você está presente em tudo. Estamos. E o que faz sucesso e continua fazendo sucesso, o grupo do WhatsApp? Ah, sim, né? Esse grupo a gente criou ele, né, sem muitas pretensões, né? Alguns pacientes de algumas cidades que a gente atende pediam, passa dicas de saúde para a gente, abre um grupo de WhatsApp. Eu ainda falava, vou abrir um grupo
que está todo mundo saindo de grupos, né? A gente vai abrir um novo grupo e abrir para uma meia dúzia de pacientes e disponibilizar, obviamente, para os demais, né? Hoje a gente já tem a responsabilidade de ter quase 1.000 integrantes nesses grupos de WhatsApp e que tem ali, né? Hoje nós contamos com alguns colaboradores de peso, nutricionistas, educadores físicos, psicólogos, psicanalistas, né? Colaborando com dicas de saúde, que é um grupo fechado, né? Qualquer um pode entrar, não precisa ser só paciente. Qualquer um pode entrar e vai receber 3 vezes por semana dicas de saúde e de responsabilidade. Olha só, nós vamos acreditar aí no final do programa com a ajuda do Túlio, mas é o 991 37 0003. 991 37 0003. Normalmente, o grupo do WhatsApp traz pouco agregamento aí para a pessoa, né? Normalmente, a maioria participa, mas por uma questão... Fica mal de não participar do grupo da família, mas esse é um grupo diferente, que tem informação importantíssima, né? Com relação à naturopatia, Com o que certeza. é muito importante. É verdade. No YouTube, no Instagram, terapeuta Ramon de Assis, não é isso? Isso. Na fanpage também no Facebook. Também, terapeuta Ramon de Assis. Que legal. O Ramon, a gente está falando hoje sobre a questão das plantas medicinais, seu uso popular e cultural e como utilizar com segurança. O WhatsApp da TV Candidez está na tela, você pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida, ao vivo o programa Amostra Grátis da Saúde, dessa terça-feira, 5 de abril. Já começam aqui a chegar várias perguntas. O Ramon está pedindo aqui para você perguntar sobre os benefícios do cravo da Índia, a pessoa não quis se identificar. Ela pergunta se pode fazer chá e, afinal de contas, o cravo da Índia é bom para quê? E ele é medicinal? Se identificou? Não se identificou. Obrigado, de toda forma, pela pergunta, né? Sim, o cravo da Índia é uma planta medicinal muito utilizada, né? E um dos poderes mais interessantes, por assim dizer, é o poder analgésico dessa planta, né? Por exemplo, se a gente pegar aquele cravinho, né? Aquele que põe em docinho mesmo, né? O cravinho da Índia, e mastigar ele, você vai perceber que vai promover uma analgesia, vai diminuir a dor de dente, por exemplo, dores na boca, na gengiva, né? Tem um poder analgésico muito importante, um poder também anti-inflamatório muito importante, né? Que o cravo da Índia tem. A forma de preparo do chá é pegar alguns cravinhos na medida de uma colher das de chá e pôr para ferver aí de 3 a 4 minutinhos na água, né? Depois apaga o fogo, tampa, espera esfriar, coa e pode tomar o chazinho, que vai ter muitos benefícios. Ele também é um chá digestivo, melhora a digestibilidade, ajuda também no emagrecimento, já que ele acelera o metabolismo, alivia aí as funções hepáticas, né, do nosso fígado. E eu dou uma dicasinha, um chazinho bem palatável, bem gostoso e com vários efeitos aí anti-inflamatórios, analgésicos e também emagrecedor. Por exemplo, é o chá de cravo da Índia, com canela e um pedacinho, uma lasquinha de gengibre. É um sabor bem interessante, né? Picante até, tem que dosar bastante ali o chá de gengibre, mas com um poder medicinal incrível. Olá, Samuel, boa noite. Sou o Altamiro de Itaguara. Estou acompanhando o programa pela internet. Eu tenho um problema no estômago, não posso comer banana caturra, não posso comer uma coxinha, um queijo, em qualquer outra coisa. Eu gostaria de saber de uma orientação sobre isso. Está falando aqui que ele teve, eu acho que é xistose no fígado, 15 anos atrás, e com isso, sem descobrir, acabou curando, mas ficou com uma sequela. Qual remédio medicinal seria bom para toda essa situação? Obrigado, Altamiro de Itaguara. Vamos ver como é que o terapeuta Ramon de Assis vai te ajudar. Altamiro, um abraço, obrigado realmente pela pergunta. Eu acredito que muita gente vai estar atento aí à resposta. Primeiro, entender que a naturopatia, ela transita, né? Não só nas nossas indicações de remédios naturais, ora a homeopatia, ora a fitoterapia, que é o assunto de hoje, né? As plantas medicinais, e também sobre a alimentação, né? Muitas vezes a pessoa não pode com um alimento ou outro, porque vai sensibilizar a mucosa estomacal, mas se você fizer o tratamento adequado, né, e respeitar o seu organismo, dando para ele os alimentos mais adequados, porque cada pessoa, né, de acordo com o seu tipo, né, ele também tem o seu metabolismo, então ele tem facilidades e dificuldades de digerir alguns alimentos. Então o naturopata vai orientar, né, vai poder dizer para você o que você deve ou não comer
a princípio, até que se regule aí a parte gástrica e depois você podendo até mesmo voltar a se alimentar de alimentos que outra hora você não poderia, né? Então, a orientação, plantas que vão promover essa analgesia, a gente citou ainda há pouco o cravo da Índia, que também pode ser uma, né? A gente citou antes ainda a espinheira santa, temos o alecrim, temos a guaçatonga, né? São plantas que, numa determinada combinação e a dosagem de acordo com aquele organismo, a gente pode conseguir bons resultados na parte gástrica. Ô, Ramon, vamos ver se você consegue responder aqui rapidamente, novamente a questão do cravo da Índia, porque a pessoa está acompanhando aqui o programa, ela perguntou se o cravo da Índia ela cura algumas bactérias bucais. Obrigado pela sua mensagem mais uma vez. Eu tenho todo o respeito aqui pelo telespectador que está assistindo o programa, eu faço questão de dar esse feedback. Como é que você pode ajudar esse telespectador, Ramon? Então, outra grande vantagem das plantas medicinais, sim, o cravo da Índia pode combater alguns micro-organismos, entre eles bactérias, fungos, né? E para melhorar aí a saúde bucal. Não somente, né? Nós temos aí, por exemplo, o chá das folhas de goiabeira, que também, bochechos frequentes, né? Pode aliviar muito, inclusive a própria halitose, né? O famoso mau hálito pode ser melhorado com o cravo da Índia, com o chá das folhas de goiabeira e algumas outras plantinhas. O próprio própolis verde também seria outra ferramenta. Então, essa é a grande vantagem das plantas. Elas podem tratar alguns adoecimentos sem agredir o nosso organismo, né? Claro que sempre nas dosagens certas. A gente está falando aqui para dar exemplos, né? Mas o ideal seria que a pessoa fosse acompanhada pelo especialista de plantas para que ela tenha toda a segurança. Olá, Samuel, boa noite. Parabéns pelo programa, hein? Gostaria de saber do Ramon de Assis sobre os benefícios do chá de bardana. Eu uso com bastante frequência. Sou Eugênio, sou de Carmo do Cajuru. Parabéns mais uma vez pelo programa. Ele mandou até uma foto aqui do chá de bardana. Olha que bacana. Você pode ajudar ele sobre isso? Claro, perfeitamente. O nome dele? Eugênio. Eugênio participa sempre aqui com a gente lá. Falando nisso, um abraço a todos de Carmo do Cajuru. Um abraço também para Júnia Matos, lá do Laboratório Lícer, que é de Carmo do Cajuru. Ô, Júnia, muito obrigado. Eugênio, um abraço, obrigado pela pergunta, um abraço também para todo mundo aí de Carmo do Cajuru, tem muitos pacientes de lá, né? Então, a bardana, né, ele citou aí, uma planta maravilhosa, também tem um poder anti-inflamatório, ela é utilizada em algumas culturas como hortaliça, como verdura do nosso almoço, por exemplo, né? Ela pode ser utilizada dessa forma, tem um poder anti-inflamatório e é válido destacar o poder dela nas afecções de pele. Tudo quanto é problema de pele, né? Desde uma ferida aberta que você tenha se machucado, o chazinho, o emplasto, né? A aplicação ali sobre a pele, ela vai ajudar na cicatrização, vai ajudar na melhora. E outra coisa muito importante, nas alergias, nas dermatites atópicas, por exemplo, o banho com o chá da bardana alivia imediatamente as coceiras tão desconfortáveis aí. Então fica aí a dica da bardana, cujo nome científico é Lapa Major. Ô, Ramon, o que a fitoterapia consegue tratar e pela sua experiência como terapeuta naturopata, você vê que traz um resultado muito positivo na vida dos pacientes e que muitas das vezes buscavam soluções, digamos, nos medicamentos convencionais? Então, desde que eu adotei a fitoterapia como ferramenta, né, ela propagou-se muito rapidamente, graças a Deus a gente tem muita clientela, assim a gente chama os nossos pacientes em Divinópolis, mas a gente ainda atende em outras 12 cidades. Essa demanda crescente, esses convites que a gente tem recebido é muito em prol dos benefícios das plantas medicinais, né? É um universo ainda a ser desbravado, tem muito estudo para ser feito, mas são incríveis os resultados das plantas medicinais. Pessoas que às vezes rodam, né? Claro, a gente entende que a medicina oficial, né, do nosso país é a medicina farmacosintética, né? Mas às vezes a pessoa demora muito para ir para buscar aí a tida como alternativa, né? A naturopatia, a homeopatia, a fitoterapia que nós trabalhamos, e aí quando a pessoa se vê livre, às vezes, né? Tem um caso aí de um paciente lá da cidade de Uberaba, né? No Triângulo Mineiro, um abraço para todos lá, que se via aí num tratamento extenso de 10 anos, né? E de repente com poucos meses ali ele se viu sem aquele problema. Então, assim, são muitos os relatos que a gente tem dos benefícios das plantas medicinais. Bacana. Deixa eu abrir aqui mais perguntas, que estão agora chegando muitas ainda. Eu vou encerrar esse bloco agora, já estamos praticamente na metade do programa. Olá, Samuel, boa noite, sou Angélica de Divinópolis. Quais são as combinações de alimentos que podem aumentar a vitamina B12?
Acompanho sempre a almoça grátis. Parabéns. Obrigado, Angélica, aqui da cidade de Divinópolis. Vamos ver como é que o Ramon de Assis pode te dar um caminho dentro da sua pergunta. Angélica, um abraço, obrigado pela pergunta, né? A B12 a gente pode obter muito aí de origem animal, né? Das carnes, sobretudo bovinas, né? A gente até fala, né, que muitos dos veganos e dos vegetarianos, né, que acabam não ingerindo as carnes, precisam ficar atentos aí, né, aos exames, sobretudo de B12, porque elas podem ter baixas significativas pela ausência aí da carne bovina, principalmente, que já aí fica a dica, viu, Angélica? E aí precisa suplementar. Fora aí, é claro que alguns alimentos, como a sardinha, os ovos, as castanhas, também são fontes de B12 e tem outros alimentos, mas são quantidades muito pequenas, né? Um dos alimentos que mais fornece a B12 para a gente é a carne bovina. Então, quando a pessoa não se alimenta dela, é importante estar fazendo o acompanhamento e, se necessário, a suplementação. Muito bem, nós estamos ao vivo nessa terça-feira, recebendo hoje com muito prazer o terapeuta naturopata Ramon de Assis. É o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. De volta com o meu entrevistado dessa noite, recebo hoje com muito prazer o terapeuta naturopata Ramon de Assis, que aceitou mais uma vez esse convite. O Ramon é parceiro aqui da TV Candidez, trazendo informações importantíssimas. Falando em informações importantíssimas, você está aqui hoje na TV Candidez, no programa Almoça Grátis da Saúde, gosta do ao vivo. Quinta-feira você está na Rádio Divinópolis, né, com na nossa co-irmã lá. Com certeza. Qual que é o horário que você participa lá? 12h15, né? 12h15 toda quinta-feira no programa Panorama Geral, lá da Rádio Divi. Legal, bacana. São os nossos co-irmãos lá, valeu. E também na Indy FM também agora, né? Que é uma novidade também. É verdade. Agora há pouco eu recebi aqui uma mensagem, Ramon, de uma pessoa pedindo aqui para a gente reforçar o WhatsApp do grupo, que é o 991 37 0003, tá certo? Isso, está certíssimo. A pessoa pode mandar alguma pergunta no grupo? Como é que ela faz ou não? Então, no grupo não, né? Mas a gente dispõe, acaba respondendo alguma pergunta ou outra para tirar essas dúvidas que a gente está abordando aqui, né? Por esse número também. Mas no grupo não, a pessoa só vai receber essas dicas de saúde. Mas claro que a gente disponibiliza nos números particulares, né? Lá para que a pessoa possa perguntar o que ela tiver de dúvida. Olá, Samuel, boa noite. Eu sou Aparecida, bairro Orion, Divinópolis. Qual planta pode ser usada no tratamento da tireoide? Pergunta aqui, Aparecida. Existe esse tipo de tratamento, Ramon? Sim, Aparecido, um abraço, viu? Obrigado pela pergunta. E, aliás, tem crescido o número de pessoas que têm nos procurado para tratamento de tireoide, que é um tratamento muito melindroso, né? E, claro, a gente já adianta aqui que tudo que a gente vai citar aqui de planta não dá para a pessoa ir tomando como chá apenas, né? Precisa ser um tratamento acompanhado, onde o naturopata vai levar em conta aí, né, os exames que a pessoa tem, né, os mais recentes, sempre acompanhado pelo endocrinologista, que é o médico responsável pelo tratamento de tireoide, e levar em conta também a miligramagem do hormônio que ela vai estar passando para a pessoa. A partir de todas essas informações, é possível a gente colocar algumas indicações de plantas, aí sim por cápsula, em miligramagens muito precisas, para que a gente vá favorecendo aí o organismo a ir melhorando e, quem sabe, ir diminuindo aí a quantidade do hormônio. Bacana. Deixa eu mandar aqui um grande abraço para o Nivaldo e para a Silvana, um casal simpaticíssimo do bairro Bom Pastor. O Nivaldo é conhecido aí, foi goleiro lá do Inter, do bairro Bom Pastor, com cunhado do doutor evangelista José Miguel. Samuel, boa noite. Eu queria saber dos efeitos das cascas, da casca da planta chamada quina branca ou quinta amarela. Pergunta aqui o Nivaldo. Eu não sei se eu te pego você de surpresa, porque eu estou vendo que agora há pouco teve aquele chá de bardana, agora estou vendo aqui casca da planta chamada quina branca. Você pode ajudar aqui o Nivaldo? Então, Nivaldo, um abraço, obrigado pela pergunta. Eu não estou lembrado da quina branca, eu conheço a quina tradicional, né? A quina, se não me engano, officinalis, né? Se eu não estiver enganado. Que, aliás, é uma das plantas que Samuel Hahnemann, né? Que é o criador da homeopatia, utilizou como experiência para tratar aí, por exemplo, a malária.
é uma planta que trata muito bem. E ela tem uma atuação muito importante também na nossa parte do fígado, né? Trata aí o fígado, problemas, afecções gerais do fígado. Mas eu não sei se você está falando da mesma planta. Talvez aí manda para a gente depois do nosso número, que a gente troca informações para saber se é isso mesmo que você está perguntando. Legal. Nivaldo, é bom você anotar aí o 9, né? O telefone que é esse contato importantíssimo, que é o 991370003. Ô Ramon, a gente falou sobre a questão das plantas medicinais. Você pode falar sobre a segurança desse tipo de tratamento na vida das pessoas? Fazer aqui um resumo? Sim. Isso é muito importante, Samuel, a gente abordar isso, porque, como eu disse ainda há pouco, a gente está num momento de crescimento muito grande, mundo afora, né, do uso das plantas medicinais. E sem ter alguns conhecimentos nessa área, a gente pode realmente fazer coisa errada, né, colocar em risco aí a saúde das pessoas, né. Repito, né, não é porque é natural que não traz nenhum malefício, né. A gente sempre brinca aí que veneno de cobra é natural, né, mas pode levar à morte. E as plantas, claro que não tem tanto risco para a saúde, mas tem seus riscos para a saúde. Né? A gente tem que entender que, eu sempre falo, né, você me deu a oportunidade de falar da nossa participação no programa da rádio, né, que a gente faz toda quinta-feira, e lá a gente frisa muito, né, que nenhuma planta medicinal deve ser usada por pessoas que tenham comorbidades, né, olha só. E além disso, né, as pessoas que não têm comorbidades, que queiram usar, né, não utilizarem mais do que 2 vezes por semana, sem um acompanhamento do especialista. Por quê? Porque já começam a ter riscos para a saúde. Nós temos algumas plantas adaptógenas, muito utilizadas, por exemplo, pelos atletas. E em academias, eu ouço direto, eu tenho muitos pacientes aí que são atletas, que praticam academia, e às vezes vem, eu recebi a sugestão de usar, por exemplo, a maca peruana, né? A maca peruana, que é uma planta cujo nome científico é Lepidium meiene, né? Uma planta que a gente utiliza muito. É uma planta adaptógena, é uma planta que, olha o que eu vou dizer, ela não pode ser utilizada, nem por nós que conhecemos bem a planta, mais do que 45, 60 dias consecutivos, porque ela pode sacrificar algumas glândulas do nosso organismo. Nós temos que ir diminuindo a dosagem dela na medida que vai fazendo bem para a pessoa. Então, assim, requer um grande conhecimento por trás disso para que a gente indique uma planta. Então, quando diz respeito a tratamento hormonal, para ganho de massa muscular, efeito antidepressivo, que essa planta é muito boa, tem que ter uma orientação, senão a pessoa pode utilizar de uma maneira errada e prejudicar a saúde ao invés de melhorar. Olá, Samuel, boa noite. Eu sou Elias, de São Gonçalo do Pará. Gostaria que o Ramon comentasse sobre a questão qual a planta medicinal é melhor para algum tipo de inflamação. Foi apenas essa a pergunta do Elias. Ô, Elias, grande abraço para você, muito obrigado. Abraço ao nosso colega Lincoln, lá de São Gonçalo do Pará, que sempre também acompanha o programa. Então, Elias, um abraço, viu? Um abraço para todos de São Gonçalo do Pará. Tem um amigo, grande amigo lá, o Frois, Eustáquio Frois. Ah, gente finíssima, famosíssimo, fotógrafo. Fotógrafo, um abraço, um amigão aí também. Ele sempre coloca lá as filmagens, sim, né? Sim, Frois já tem muito tempo também de caminhada, né? Tem bastante tempo. É uma pessoa muito querida por todos. Bom, falando de ação anti-inflamatória, Elias, olha, é difícil eu te dizer qual planta que não tem o poder anti-inflamatório, para você ter uma ideia. Né? Nós temos aí o açafrão, né? Que é a cúrcuma longa, o nome científico. Temos aí o gengibre, que a gente falou ainda há pouco, o cravo da Índia, que a gente falou também, a canela, que a gente citou. Enfim, é uma lista gigante de plantas anti-inflamatórias. É uma das propriedades de plantas medicinais mais comuns e frequentes das plantas. Agora, resta saber, né, qual que é o tipo de inflamação para a gente dizer qual planta seria mais adequada para aquele tipo de inflamação e para aquela pessoa. Mas muitas, né? Eu chutaria aí 80% das plantas são anti-inflamatórias. Ô Ramon, olha só que pergunta curiosa que eu estou recebendo aqui, a pessoa não quis se identificar. Olá, Samuel, boa noite. Tem uma planta medicinal que pode curar tudo? Identificou, não? Não identificou. Um abraço para quem fez a pergunta, viu? A resposta, não tem essa planta milagrosa. Embora a gente tenha ouvido muito aí, né, nas mídias de modo geral, planta que resolve o problema de tudo. Não tem. Eu sempre brinco que uma planta medicinal é uma farmácia ambulante. Ela possui aí dezenas, horas, centenas de bioativos medicinais. Ou seja, elas realmente tratam muitas coisas. Mas não dá para dizer que tratam tudo, né? De forma alguma. Nós temos plantas que têm, como eu disse ainda há pouco,
muitas são anti-inflamatórias, mas vai depender do tipo de inflamação, né? A gente citou hoje ainda a bardana, que tem um poder anti-inflamatório muito importante na pele, por exemplo. Mas quando se trata aí de garganta, a gente vai ter outra planta, o alecrim, a unha de gato, né? Que vai ter uma atuação anti-inflamatória na garganta, enquanto a bardana é na pele. Ah, não, a minha inflamação é nos ossos. Então, pode ser que a garra do diabo, né? O Arpagophytum procumbens, ou a canela de velho, Mycone albicans, né? Nome científico, vai ter uma atuação melhor nas inflamações articulares. Então, depende muito do tipo de inflamação e depende do organismo, né? Porque tem organismos que vão se dar melhor com algumas plantas, outros com outras plantas. E a dosagem, obviamente, né? Se é um organismo mais resistente, a gente consegue entrar com dosagens mais altas. Se é um organismo mais sensível, como de crianças ou idosos, a gente diminui a dosagem. Ô Ramon, a gente recebe aqui ao vivo, né? Nós estamos aqui nesse bate-papo e muitas das vezes não tem nem como a gente filtrar. Então, chega aqui a pergunta, eu sempre gosto de dizer, muito em respeito ao telespectador, porque se ele está nos assistindo, eu acho que todo telespectador merece um respeito. Então, eu faço aqui a pergunta muito surpresa para o Ramon. Né? Às vezes, a gente nem consegue preparar na maioria das vezes. Então, vou te fazer uma aqui, vamos ver como é que você vai ajudar a Tatiana. Boa noite, Samuel. Excelente programa hoje. Me chamo Tatiana, tive uma trombose e abriu uma ureia. Tem alguma planta que eu possa tomar ou que eu possa banhar? Pois abriu uma pequena ferida nesse local. Tatiana, muito obrigado. Vamos ver como é que o Ramon pode te orientar. Tatiana, um abraço, obrigado pela pergunta importante, né? Nesse caso, não dá para eu te indicar algo, né? Se fosse um desconforto estomacal, eu te diria uma plantinha. Nesse caso, merece um acompanhamento, né? Eu acredito que você já esteja sendo acompanhada por um bom aí, angiologista, né? Para poder cuidar dessa parte de trombose, mas é possível sim nós tratarmos e agregarmos ao tratamento já pré-existente. Eu sempre digo isso, né? As PICs, né, que são as práticas integrativas complementares, foram incluídas aí no Ministério da Saúde por uma portaria 971, em 2006, com essa proposta, né? As práticas integrativas complementares. Então, a gente entra com essa proposta de tratamento inicialmente como complemento, mas esse complemento vai favorecendo tanto a melhora que pouco depois a pessoa pode se ver livre aí de tratamentos farmacossintéticos antigos, né? Então, temos plantas, né, antitrombóticas, né? Tem gente que fala assim, ah, não, o tratamento anticoagulante é só com remédio químico. De forma alguma, nós temos plantas poderosas para isso, tão poderosas que a gente nem pode usar essa planta junto com um anticoagulante químico, porque pode sobrepor demais aí o efeito. Mas nós temos tratamentos, né, por exemplo, a conciliação, né, do alho, do gengibre, do açafrão, tem um poder aí, além de anticoagulante, que, repito, não pode utilizar quando a pessoa já faz algum tratamento químico, mas ela também tem a capacidade, sobretudo o açafrão, de restaurar aí as fissuras, né, essas aberturas que a pele ou as veias têm também. Você falou já nos outros programas sobre a questão do açafrão, que é muito importante. Muito, é um dos mais poderosos anti-inflamatórios. Eu posso usar o açafrão todos os dias, uma dose? O açafrão pode, porque ele é tido como uma especiaria, né? Mais do que comprovado cientificamente. A Índia, né? Aliás, tiveram pesquisas científicas que quiseram descobrir, por exemplo, onde era a menor incidência de câncer no mundo. E descobriram que um desses países era a Índia, né? Olha só. E aí, o que eles descobriram? Um dos condimentos, das especiarias mais utilizadas há milênios era o açafrão. Já tem algum tempo que na minha casa, minha mulher compra o açafrão e de vez em quando eu gosto, por exemplo, de fazer o arroz usando o açafrão. Sim. Às vezes uma pequena sopa de galinha, uma sopa, você é bom, pode colocar também o açafrão. Você claro. Ele dá um... Perfeitamente. Além dele melhorar muito a nossa digestibilidade, ele tem ação hepatoprotetora, protege o nosso fígado, né? Ele também vai dar ali uma beleza na nossa culinária, né? Que vai dar aquela cor amarelada ali. É muito utilizado, por exemplo, em galinha, né? Galinhadas, é muito, muito utilizado. Tem um poder anti-inflamatório articular fantástico, né? Você falou do açafrão, eu lembrei do urucum, que é uma planta muito utilizada, além de ajudar a reduzir os colesteróis ruins. O urucum também enfeita os nossos pratos, ele também tem uma proteção da próstata, né? Que no caso dos homens, é uma excelente proteção aí da próstata do urucum. Ô Ramon, a gente tinha que ficar mais atento com relação a isso, não tinha? Precisava mesmo. Às vezes a pessoa não coloca muita fé, não dá muita importância.
de ruim não vai trazer nada, só vai trazer resultado positivo na vida da pessoa. E eu convido as pessoas, né, a pesquisarem sobre essas plantas. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar milhares de artigos científicos acerca de todas essas plantas que a gente citou aqui hoje. Principalmente açafrão, urucum. Você já falou que tempos atrás da sua formação, né, da busca que você teve no estudo, e a gente sabe que quem é da área da medicina e da área da saúde, você é da saúde, sempre busca conhecimento. Você não parou de estudar ainda, você continua estudando sempre buscando novidades. Ah, sem dúvida, né? Não tem jeito de parar, né? É algo assim viciante, né? É o chamado bom vício, né? Porque você vê que tem um universo de possibilidades. Quando a gente vai estudar uma planta, se deixar, a gente fica aí de semanas estudando uma única planta e a gente sabe que não aprendeu tudo sobre ela. Bacana. Olha só. É o nosso último e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta para finalizar o programa Amostra Grátis da Saúde desta terça-feira, que é ao vivo. Nós vamos direto agora até o encerramento do programa. Nosso diretor Túlio, que hoje está com a gente. O Ramon, tem muita gente aqui pedindo o seu contato, vou repetir mais uma vez. Eu já até informei aqui algumas pessoas, né? Sobre essa questão do contato. Eu queria que você falasse um pouquinho hoje no programa, quando eu participava com o nosso colega Flaviano Cunha, nós falamos sobre a questão das doenças autoimunes e essa relação com as plantas medicinais. Tem uma participação aí efetiva na questão das doenças autoimunes, que é um susto para muita gente, porque é algo que meio que foge do controle. Sem dúvida, né? É um susto e está crescente o número desse tipo de problema, né? As doenças autoimunes são doenças aí difíceis, né, de serem tratadas, né, pela medicina convencional, mesmo pelas terapias naturistas, né, como é a naturopatia, a homeopatia e a própria fitoterapia. Mas a fitoterapia tem dado um banho aí em melhoras incríveis acerca desse tipo de doença, né, as doenças autoimunes. Então, tudo dentro de pesquisas científicas novas, a gente tem conseguido. E, sobretudo, não somente nas indicações, né, de formulações naturais, de remédios naturais, mas também nas orientações, né, quanto, por exemplo, a melhor atividade física para aquela pessoa, que a pessoa possa fazer para melhorar aquele problema. A gente entende que a terapia física, que é uma das disciplinas da própria naturopatia, entende que qual que seria a melhor atividade física para beneficiar naquele tipo de problema, ou a alimentação. Essa coisa de esse alimento, esse tipo de refeição é bom para todo mundo, já caiu por terra, né? Não existe dietas para todo mundo iguais. As dietas têm que ser exclusivas, precisam ser exclusivas. Para isso, nós temos nossos queridos colegas aí nutricionistas que conseguem passar dietas, mas dentro da naturopatia, a gente não passa dieta, mas a gente passa orientações, né? De alimentos para serem incluídos naquele tipo de organismo, né? Levando em conta aí o próprio tipo sanguíneo, né? E outros processos metabólicos, as atividades que aquela pessoa exerce, né? Então a gente orienta os alimentos que devem ser incluídos e os que devem sair ali, né? Olha, esse alimento não é bom para você, para esse tipo de problema. Então o controle e tratamento das doenças autoimunes passa muito por isso, por essa orientação. Olá, Samuel, boa noite. Paz, parabéns pelo programa de utilidade na saúde. Descobrindo no seu programa o valor das plantas da medicina. Obrigado aos dois, Samuel e ao Ramon. Deus abençoe vocês. É o André de Paula, lá do bairro Candelária, está te mandando aqui um abraço e, ao mesmo tempo, está te parabenizando aqui, viu? Um abraço, André. Obrigado, viu? O Nivaldo, agora há pouco, mandou uma mensagem dizendo que você está certo na questão da quina branca, é aquela informação que realmente você passou. Ah, sim. Olá, Samuel, boa noite. Pergunte ao Ramon, para refluxo, qual planta seria melhor? Eu me chamo Edneia, estou com a garganta com pigarro. Por favor, me ajude aí, o que há de natural sobre essa questão do refluxo? Edneia, um abraço, viu? O pigarro pode ser um dos sintomas aí do refluxo gástrico, né? E muito disso, Edneia, passa pela reeducação alimentar, né? Tirar alguns alimentos, o leite, por exemplo, pode ser extremamente prejudicial para quem tem refluxo ou gastrites, né? Utilizar aí também menos dos farináceos que podem prejudicar, incluir aí algumas plantinhas, incluir o limão, por exemplo, né? O caldo do limão na água pode melhorar. E algumas plantas, como a gente já citou hoje, a espinheira santa, a guaçatonga, o próprio alecrim, o cravo da Índia, podem ser plantas estratégicas aí para melhora da gástrica, né, no caso. Ramon, tem aqui algumas perguntas relacionadas à questão das dores crônicas e as pessoas pedem para te perguntar sobre a questão das plantas medicinais, a fitoterapia, se ela trata a questão das dores crônicas e de que maneira a pessoa pode
ser beneficiada com relação a esse tipo de tratamento? Então, pode ser beneficiado muito, né? Porque essas dores crônicas, muitas vezes, as pessoas não podem estar utilizando, sobretudo pessoas de mais idade, já com comorbidades. Então, os médicos têm a limitação de não poder utilizar de muitos dos anti-inflamatórios fármacos sintéticos, né? Por agredirem aí o estômago da pessoa. E não só isso, mas muitos desses anti-inflamatórios químicos também baixam a imunidade. Olha só, a maioria dos nossos anti-inflamatórios naturais, sobretudo das plantas medicinais, elas, por exemplo, ajudam. O açafrão, que a gente citou ainda há pouco, é uma planta que combate os processos inflamatórios, diminuem as dores crônicas e melhoram a imunidade ao mesmo tempo, né? A gente sempre comenta que o remédio químico a gente deve evitar usar porque às vezes melhora uma coisa e piora outra. As plantas não. A gente não deve usar, como você perguntou ainda há pouco, a gente deve usar mais frequentemente, porque além de melhorar o que a gente está buscando, ela melhora outras coisas também, como a imunidade. Ô Ramon, não sei essa pergunta aqui agora do Salvador, que é o Sassá, que é uma pessoa até bastante conhecida aqui na cidade. Peça ao doutor Ramon para falar sobre a questão da panaceia. Você pode ajudar ele? O que seria claro. isso? Salvador, um abraço, viu? Então, a panaceia é muito utilizada da seguinte forma. A panaceia trata tudo, né? Ela é muito conhecida assim. Ela é uma planta poderosa, depurativa do sangue, né? Ela ajuda, e a depuração do sangue, do nosso organismo, do intestino, do fígado, dos rins, faz com que o organismo funcione muito melhor em todos os sentidos. Por isso que ela acaba tratando de tudo aí, a panaceia. Então ela tem um poder depurativo fantástico. Pode ser usada regularmente para adultos sem comorbidades, 2 a 3 vezes por semana o chá, e a pessoa vai ter uma saúde muito estabilizada. Além de poder anti-inflamatório que ela possui, né? E também de depuração não só da parte sanguínea, mas também da nossa pele. É uma planta maravilhosa. Olá, Samuel, boa noite. Quero parabenizar o Ramon. Fiz uma consulta com ele e fiquei muito satisfeito. É uma pessoa que sabe tudo. Grande abraço. Irã Júnior, da Grips Esportes. Não sei se você está lembrado aqui do Irã. Irã, grande abraço para você. O Irã está sempre fazendo aí os jogos de uniformes aí, né, Irã? Para vários clubes aqui. Grande abraço para o Irã. Encontro muito com ele ali na região do Cidil, especificamente ali na Coronel Genotini. Quer responder aqui o Irã? Um abraço, Irã, né? Foi um prazer ter te recebido hoje no consultório. E o Irã faz parte da minha família ali, da minha infância. A gente se conhece desde a infância ali, então faz parte da família. Um grande abraço para você e para toda a família. Deixa eu mandar um abraço para Nova Serrana, especificamente para o Daniel, lá do bairro Marisa. Ô, Daniel, não esqueci da sua pergunta não, meu amigo, me desculpe. Qual que é o benefício do espinafre? Realmente o espinafre é bom para a saúde? Daniel, a gente fala do espinafre e logo lembra do desenho do Popeye, né? Lembra mesmo. Que relação tem isso? É verdadeira ou não? Então, obrigado, viu, Daniel? Grande abraço para todos de Nova Serrana. Parcialmente. Daniel, um abraço para todo mundo de Nova Serrana, tem muitos amigos lá também. Então, eu sempre digo que nós precisamos de comer um máximo de variedade possível de vegetais, né? O máximo possível, e o espinafre, que é rico em alguns nutrientes como cálcio, magnésio, iodo, né? Manganês, uma série de nutrientes importantes. Mas tem que se ter certo cuidado com o espinafre, né? Porque ele também é rico em oxalato de cálcio, né? Aquilo que também tem na sementinha do tomate. Então, não é todo mundo que pode, tem que ser avaliado, cada organismo vai responder de uma maneira, e também tem a dosagem que deve utilizar. Não pode se utilizar muito. Eu diria aí no máximo uma vez por semana e pequenas dosagens aí para não sobrecarregar os nossos rins. Olá, Samuel, boa noite. Qual planta medicinal é bom para o estômago? Obrigado. Eu sou o Raí, do bairro Serra Verde, aqui em Divinópolis. Raí, um abraço, viu? Então, são várias plantas aí para a parte estomacal. Eu sugiro aí o caldo do limão, né? O limão aí tem um poder aí de melhora gástrica fantástico, né? E lembrando que o limoneno, que é um óleo essencial do limão, que está na casca do limão, não desperdicemos aí a casca do limão. Ou dá uma raladinha e utiliza aí, colocando aí na salada, a casca do limão, ou mesmo bata no liquidificador o limão com casca e tudo, não bata muito para não amargar aí o suco, mas utilizar, porque o limoneno, esse óleo essencial do limão, é um potente imunoestimulante, ou seja, aumenta a nossa resistência a doenças de todo gênero. Olá, Samuel, boa noite, moro no bairro Terra Azul, sou Sônia, gostaria que ele falasse sobre a questão do hibisco, se ajuda na perda do peso, e eu gostaria que ele também falasse sobre o Ora Pronobis, se é realmente muito bom. Então, Sônia, do bairro Terra Azul. Abraço, Sônia.
te convido a ir no nosso canal do YouTube. Nós temos um vídeo lá falando exclusivamente do Ora-Pronobis, que você vai ter todas as informações dessa planta maravilhosa, que é uma punk, né? Que são aquelas plantas alimentícias não convencionais. E é uma planta típica mineira, né? Então vale a pena assistir esse vídeo no nosso canal Terapeuta Ramon de Assis. Ela perguntou também da planta... Ora-Pronobis. Ora-Pronobis e do hibisco. Hibisco, sim, ele ajuda no emagrecimento, mas com uma ressalva. Muitas das plantas utilizadas nos emagrecimentos, como hibisco, como cavalinha, porangaba, essas plantas são também potentes diuréticos. E se você tomar um chá aqui de hibisco, enfim, pesou ali na balança, toma ali uns 2, 3 copos, 2, 3 xícaras de chá de hibisco. Depois de um tempo, né, que você vai urinar bastante, volta lá e pesa, vai dar diferença na balança. Mas isso não significa que você emagreceu aquele peso que você verificou na balança. Pode ser perda de água apenas, né? Porque ela é um potente diurético. Então, tem que ser orientado, bem orientado por um especialista em plantas. O Túlio já me avisou aqui que o nosso tempo já esgotou. Já passamos até um pouquinho. Ramon, muito obrigado, viu? Obrigado também. Lembrando para você que nos acompanha que o Ramon de Assis, além do WhatsApp, né? Que é o grupo do WhatsApp, que é o 9, repetindo para você, 91370003, está aí nas redes sociais como terapeuta Ramon de Assis. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado também. Quer dar algum recado final sobre a questão das plantas medicinais? Deixar só um abraço a todos. Nas nossas mídias vocês vão encontrar várias informações. Obrigado pelo carinho que todos têm demonstrado pela gente aí, pelo nosso trabalho. Ô Ramon, muita gente está perguntando aqui se você volta em maio trazendo informações. Vamos ver depois se você volta trazendo mais informações. Qual que é o tema? Sim. Então, olha, quando o Ramon vem aqui, é muita gente participando. São muitas as perguntas e eu fico muito feliz. Eu também fico muito feliz. Muito obrigado, viu, Ramon? Obrigado também. Eu lembro a todos que a reprise você acompanha sábado a partir de 13h aqui na TV Candidez. Ao vivo é toda terça-feira. Obrigado, boa noite, Ramon. Para você que nos acompanhou, muito boa noite. Até a próxima terça, se Deus quiser.